Olá, vamos continuar falando sobre regimento geral. Alexandre, quais informações ou documentos eu preciso ter para iniciar meu processo de certificação? Bom, Ana, a organização precisa encaminhar para o organismo de certificação que deve previamente analisar esses documentos, tá? Entre eles o contrato social da empresa, tá? O contrato com suas últimas alterações devidamente registrados na junta comercial. Também deve ser verificado pelo organismo a compatibilidade da atividade econômica principal com a especialidade técnica que a empresa quer se certificar. Se ela quer a certificação na área, por exemplo, de construção de edifícios, né, o SIAC tem um escopo específico, a gente mais para frente nós vamos explicar isso melhor, tem lá os subsetores, né, edificações, saneamento, obra de arte especial e obra viária. Então, o organismo tem que verificar a compatibilidade do CNPJ, do cadastro da empresa, com essa atividade, com essa especialidade na qual a empresa busca a certificação. Tá? Deve verificar uma eventual condição de compartilhamento. O que é isso? A empresa compartilha de algumas atividades, de alguns processos, ou mesmo da sede com uma outra organização. E ver qual que é a influência desse compartilhamento no sistema de gestão. Tá? Deve checar se há alguma certificação anterior, né? Se essa empresa foi certificada, se ela ainda é certificada, e às vezes está fazendo a migração para um novo organismo. Tá? Se ela é certificada, se o certificado é válido, se houve alguma suspensão. Ok? Além disso, verificar, ter acesso a informações relativas ao acervo técnico de obras, né? Quais as obras a empresa está executando, tá? Qual que é a quantidade, esse acervo de obras com relação a se essa obra pode ou não ser auditada, se é de responsabilidade técnica daquela empresa que está buscando a certificação, tá? E também tem informações sobre o número de funcionários da empresa. Tá? Essas informações são importantes para o cálculo depois do dimensionamento da auditoria. E também se eles são próprios ou terceirizados. Isso. Lá no dimensionamento da auditoria, não importa a forma de contratação, tá? Se ele exerce alguma atividade que influencia a qualidade das obras, esse pessoal, esses colaboradores, independentemente do vínculo empregatício deles, seja através de subempreiteiros, terceirizados ou funcionários próprios da empresa, eles precisam ser informados. As obras em SPE e SCP, elas precisam ser analisadas também? Bom, antes de mais nada, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é uma SPE e uma SCP. Tá? A definição completa sobre as duas estão lá nos termos e definições, tá? Na parte capítulo 2 do Regimento Geral. E ao longo do curso a gente vai explicando um pouco dessas definições. São formas diferentes de contratação, muito comuns em contratos entre empresas para execução de uma obra. Tá? A SPE é uma sociedade de propósito específico, tem um contrato com o CNPJ específico para aquela SPE. Inclusive a SPE pode ser certificada independente da construtora, tá? Mas aqui não é o caso. E a SCP é a sociedade em conta de participação, onde os sócios têm participações diferentes, tá? E você tem a participação de um sócio, que todas as obrigações recaem sobre esse sócio e os outros são denominados sócios ocultos. São formas diferentes de contratação. Então, às vezes, a empresa acha que essas obras não precisam ser informadas quando presta conta ao organismo com relação ao acervo de obras. Então, independente da forma de contratação, se há participação da empresa, ela deve informar. Mais à frente, o organismo vai verificar se essa obra é passível de ser auditada ou não. Tá? Tem outros requisitos para definir se essa obra vai ser auditada ou não. Nós vamos explicar depois. Tá? E além disso, além das obras, a empresa também deve prestar informação sobre outras instalações que eventualmente ela tenha. Pode ter um depósito central, pode ter uma central de forno, uma central de armação ou um almoxarifado central. Essas instalações também precisam ser informadas ao organismo. Qual a duração do ciclo de uma certificação? Bom, o ciclo de certificação tem a duração de 36 meses. Tá? Esse ciclo começa na decisão pela certificação e vai até a recertificação. Todos os outros ciclos vão se iniciar pela decisão do organismo, pela recertificação da empresa. E o que a empresa deve fazer se ela alterar o sistema de gestão? Qualquer alteração deve ser comunicada ao organismo de certificação. Tá? É importante que a empresa
que é certificada ou que está buscando a certificação, mantenha sempre esse diálogo com o organismo. Tá? Então, se houve alteração do sistema da qualidade, da estrutura da empresa, de compartilhamento de sede ou de outras atividades, de início de uma nova obra, se houve uma mudança significativa de número de funcionário, tá? Essa comunicação deve ser sempre feita, independente de aguardar o momento de uma nova auditoria, da proximidade de uma auditoria. Sempre manter essa comunicação com o organismo. E o que deve ser considerado falta grave pelas empresas? Bom, há algumas faltas, né? O próprio regimento geral já diz, ele já coloca uma condição que, é claro, a veracidade de toda informação prestada pela empresa é de responsabilidade daquela empresa, daquela organização, né? Então, qualquer desvio com relação a isso, normalmente vai ser considerado uma falta grave. Por exemplo, uma informação, o uso inadequado de um certificado, né? Adulterar uma informação de um certificado, é coisa que a gente parece inimaginável, mas que pode acontecer, tá? Prestar uma informação incorreta sobre o número de obras, né? A quem pertence o sistema da qualidade implementado numa obra que é uma SPE, que é feita um empreendimento feito em regime de SPE ou SCP, tá? Por quê? Porque isso altera o dimensionamento de uma auditoria, né? Não informar o início de uma nova obra, não informar uma obra existente, tá? Isso também é considerada, são algumas das faltas consideradas graves no regimento geral. E o que pode acontecer com essa empresa? Tá, uma empresa que comete uma falta grave, ela está sujeita inicialmente a uma advertência, né? Ela pode ser suspensa e pode até mesmo ter a certificação cancelada, né? Há alguns processos dentro do organismo de certificação para investigação dessas condutas, né? E caso detectada alguma dessas faltas, cabe aos procedimentos do próprio organismo, tá? Definir como proceder de acordo com cada falta, né? Mas a própria Comissão Nacional de Certificação pode impor a suspensão ou mesmo o cancelamento de uma certificação. E agora vamos falar sobre o que muitas empresas têm dúvida, sobre a transição do SIAC, a versão 2017 para o 2018. Ok, Ana. Bom, toda mudança de norma, ela sempre vai ter algumas disposições transitórias, ou seja, durante um período, os dois sistemas de gestão, as duas normas, elas vão conviver, tá? Então, lá no artigo 37, 38 e 39 do Regimento Geral, esses artigos vão explicar como que é feito o processo de transição. Eu vou falar aqui de uma forma resumida, mas acho que vale uma atenção especial, vale a pena uma leitura detalhada, tá, desse processo, para não ter dúvida, porque são muitas datas, muitas informações e pode ocorrer alguma interpretação equivocada. E eu lembro, sempre mantenha contato com o organismo de certificação para assegurar qual que é a data correta, qual que é o prazo correto que a sua empresa deve fazer a auditoria, tá? Então, primeiro, para tranquilizar as empresas, uma certificação já concedida antes da publicação do SIAC 2018, né? Lembrando que ele é de 14 de junho de 2018 e foi publicado no dia 15 de junho no Diário Oficial. Então, qualquer certificado emitido antes da publicação desse novo SIAC, do SIAC 2018, ela continua válida. Então, com prazo definido nesse certificado anterior, ok? Isso é respeitado. Bom, depois a gente tem a situação das auditorias realizadas dentro do período de transição, né? Entre, então, a data de 15 de junho, tá, de 2018, que é a data da publicação, até, vamos considerar, 365 dias, vai dar 14 de junho de 2019, tá? Nesse período de transição, a empresa pode optar por fazer auditoria, tanto ainda no SIAC antigo, quanto no SIAC novo. Então, ela tem a opção de já fazer a transição para a nova norma, mas ela também pode continuar fazendo, se ela tiver alguma auditoria programada e ainda não se preparou para a certificação no novo SIAC, ela pode fazer no SIAC 2017, tá? Esse certificado emitido, né, nesse período de transição,
ele vai valer por 365 dias a partir da emissão. Então, o organismo de certificação ele pode fazer auditorias, tá? Aí não estou dizendo sobre a decisão ainda, ele pode fazer auditorias na versão 2017 até 14 de junho de 2019, ok? Mais uma vez, muito obrigada. Na próxima aula, vamos falar sobre regimento específico.